A Lava Jato foi um jogo centrão-esquerda para roubar. Esse Banco Master, eu tenho dito, esse Banco Master, ele é uma atualização da corrupção pós-Lava Jato. Esse Banco Master e os outros bancos que estão ao redor, que já estão sendo liquidados também, já são 8 bancos, né, que foram liquidados com relação direta com o Banco Master. Esse Banco Master, ele é a lavanderia da corrupção pós-Lava Jato. Por isso que tá um monte de gente do centrão e da esquerda envolvido. Porque pense, mensalão, centrão e esquerda de mãos dadas. Lava Jato, centrão e esquerda de mãos dadas. Caso Master, centrão e esquerda de mãos dadas. Por que a Lava Jato acabou? Porque a Lava Jato chega no amigo do meu pai e em parentes do Gilmar Mendes. Pouca gente lembra disso. A Lava Jato acaba quando a força-tarefa chega em familiares do Gilmar Mendes. Até então, o Gilmar Mendes ele apoiava a Lava Jato. Quando chegam em parentes do Gilmar, é que o Gilmar se volta contra a Lava Jato e a Lava Jato acaba. Aí eles retiram Lula da prisão para o Lula concorrer contra o Bolsonaro, porque foi a leitura do STF que o Lula era o único que teria condições de vencer o Bolsonaro, senão o Lula estaria preso até hoje. O Lula só é tirado da prisão para vencer o Bolsonaro. Foi essa a finalidade. O STF não queria mais o Lula. O Fachin era chamado de traidor. O Fachin negou 11 habeas corpus do Lula. O Dias Toffoli era chamado de traidor pela esquerda. A Gleisi xingava o Dias Toffoli. Nós colocamos você aí e você está votando para manter a prisão do Lula. Porque o Lula já era carta fora do baralho. Mas quando a Lava Jato avança e começa a crescer dessa forma, quase chegando ao STF, é que dá esse tombo. E hoje nós estamos revivendo esse momento. Então, esse caso Master é mais um mensalão, mais uma Lava Jato, é mais um escândalo de corrupção, esquerda e centrão de mãos dadas. Quanto tempo a gente já vem alertando, sendo alertados aí por políticos da direita, e agora a OAB pede aí ao Fachin o fim do inquérito. Explica pra gente, por favor. É por isso, Emilinho, que eu tenho defendido o impeachment do Dias Toffoli. Não fosse Dias Toffoli na presidência do STF, de ofício ter instaurado o inquérito das fake news e ter colocado Alexandre de Moraes como relator também de ofício, não estaríamos com o Bolsonaro preso injustamente, não estaríamos com todos aqueles presos políticos com Felipe Martins preso. Só temos trama golpista no Brasil por causa do inquérito das fake news de 2019. Hoje tudo está no STF, esse monte de investigação que a gente vê no STF, esse monte de processo, esse monte de decisão do STF determinando busca e apreensão de inocentes, determinando prisão de inocentes. Tudo isso que nós temos visto é desdobramento do inquérito das fake news. Pode olhar. Toda decisão de busca e apreensão ou de prisão do Alexandre de Moraes, ele começa dizendo desdobramento do inquérito das fake news. Então, o inquérito das fake news justifica a competência do Alexandre de Moraes para cometer todas as atrocidades que ele comete. Então, virou o guarda-chuva, né? Exatamente. O Dias Toffoli é imperdoável por isso. O impeachment do Dias Toffoli, antes de caso Master, é porque ele instalou a ditadura da toga no Brasil pelo inquérito das fake news. Tá? Esse é o primeiro ponto. E por que a OAB vem se manifestar? Porque até então, Emilinho, inquéritos no Brasil têm prazo de duração. E quando os investigados estão soltos, o inquérito tecnicamente não tem prazo. Mas todas as decisões do STF, historicamente, todas as decisões do STJ, historicamente, trancam inquéritos por constrangimento ilegal que ultrapassem 5 anos. Então, pela primeira vez, nós temos o STF contrariando o próprio entendimento dele com um inquérito de 7 anos já. Então, por que a OAB se meteu agora? Porque, puxa, quer dizer então que agora inquéritos não terão mais prazo?
Vai virar um precedente isso. E o Alexandre de Moraes se manifestou dizendo que em 2027 ele é o presidente do STF e ele vai postergar o inquérito das fake news. Então esse inquérito das fake news, ele virou uma lei, ele está substituindo o Código de Processo Penal para dar ao STF a competência universal. Lembram da Lava Jato? Tudo me retoma a Lava Jato, né? Eu lembro que o principal argumento dos juristas contra o Sérgio Moro, o juiz com competência universal. Lembra? O juiz com competência universal. Tanto que a Lava Jato ela é anulada, as decisões de anular a Operação Lava Jato, é com base no argumento de a Lava Jato teve uma competência universal. Casos não eram para estar em Curitiba. O caso do Lula não era para estar em Curitiba, era para estar em Brasília, né, no DF. Era para estar no DF, então anula. Então, hoje o Alexandre de Moraes ele tem uma competência universal por causa desse inquérito das fake news, que a princípio, né, não vai terminar nunca mais. Então, por isso que a OAB se meteu. A OAB teve que se pronunciar. Porque, Emilinho, na prática, o que nós advogados estamos vendo é que as decisões do Moraes já começaram a descer, tá? A juizada de primeiro grau, tem muitos juízes de primeiro grau de justiça estadual citando já decisões monocráticas do Alexandre de Moraes absurdas. Como, por exemplo, nunca na prática a gente via juiz mandando a defesa em levar as suas testemunhas na audiência. Hoje a juizada está mandando advogado levar testemunha em audiência, o que é coisa do cível. Então a OAB começou a enxergar que está havendo um efeito cascata dos excessos do Alexandre de Moraes. Só por isso que a OAB se manifestou. Eu tenho certeza disso.